noite a todos. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, apresenta um minicurso Redes Sociais e Negócios, como construir uma estratégia. Lembrando que todas as providências relacionadas à segurança de vocês nessa noite foram tomadas. Estão distribuídos aqui no nosso salão nobre totens com álcool e gel. Vocês estão de máscara e também numa distância de 1 metro, 1,5 metro entre cada um de vocês. Pedimos para que permaneçam com suas máscaras e mantenham essa distância, evitando qualquer contato com o colega sem a higienização das mãos. Esse ambiente também foi ozonizado. Ou seja, contratamos uma empresa especialista em ozônio, porque pesquisas comprovam a eficácia do ozônio na purificação do ar que respiramos, do combate aos micro-organismos, bactérias e vírus existentes no ar. E agora eu convido todos que fiquem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, enquanto eu apresento a bandeira ao centro do palco. Eu gostaria de apresentar agora para vocês os componentes da nossa mesa de trabalhos, como também
pessoal de apoio do evento dessa noite. Então, ao centro aqui da mesa de trabalhos, está a nossa diretora financeira e também representante da mantenedora do Grupo FAEF, a senhora Tatiana Chimizo, e também idealizadora de todas as palestras e projetos de extensão que temos oferecido à comunidade nesse início de ano. Ao lado esquerdo da professora Tatiana está o professor DK, Luiz DK. Quem esteve aqui no curso de fotografia o conheceu já, ele promoveu um curso de fotografia e é nosso docente também no curso de publicidade, no curso de moda e design de moda. Aqui do meu lado esquerdo está a Jennifer. A Jennifer é a coordenadora do núcleo de vestibular. Ela, junto com a sua equipe, aqui está a Letícia, que acabou de se formar em fisioterapia, a Jennifer formou com a gente em administração, e hoje são colaboradoras aqui da instituição. Elas também são referência, junto com a Tati, para tirar todas as dúvidas de vocês e atendê-los dentro da melhor maneira possível, respondendo seus questionamentos. E agora, eu gostaria de apresentar o palestrante, a grande estrela dessa noite, professor Pedro Henrique Sobral, gerente de branding e comunicação na empresa Tray, unidade de e-commerce da Localweb, sendo o responsável pela área de experiência do cliente, marketing de conteúdo, marketing de produto, comunicação e branding, e além disso, é pós-graduado em marketing e inteligência competitiva, formado em processos gerenciais, licenciado em filosofia e apaixonado por marketing digital, com especialidade em conteúdo, inbound marketing, mídias sociais e SEO, SEO, e futuro docente do curso de publicidade. Ou seja, os alunos do curso de publicidade já vão ter a sua aula magna, vão ter essa oportunidade hoje aqui. E você viu que a gente acabou de assinar contrato, ele não pode nem falar não, né? Como eu disse lá no início, após o curso, o professor DK vai levá-los para conhecer o nosso estúdio, como também o laboratório de fotografia, que são laboratórios do curso de publicidade, e ao lado do estúdio é a nossa cantina, onde será servido um coffee break para vocês. E lá na cantina também serão entregues os certificados de participação na noite de hoje. Tá bom? Vamos começar a trabalhar? Muito obrigado pela presença de todos aqui. A FAIP fica muito feliz com a visita de ex-alunos, de futuros alunos, ou mesmo de futuros professores, que eu percebi que temos aí muitas pessoas já graduadas, ou fazendo especialização, ou já com a especialização terminada, então são potenciais docentes da instituição. Então sintam-se em casa, aproveitem bastante e uma boa sorte no curso de vocês. Com a palavra, professor Pedro. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Quem está lá no fundo? Tudo ok? Bom, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer aqui a FAIP, o Luiz DK, a Tatiana, que fizeram esse contato comigo e me deram a oportunidade de bater um papo com vocês aqui nessa noite sobre redes sociais. Para começar também, peço desculpas se a minha voz ficar meio estranha, porque falar com máscara, com microfone é algo novo, então a gente está se adequando, está se adaptando, mas eu vim aqui e quero entregar o melhor possível para vocês aqui poderem sair com algo prático, com algo que vocês consigam executar no dia a dia de vocês, sejam como profissionais de marketing, sejam como empreendedores que têm um próprio negócio e desejam aí obter resultados. Bom, pessoal, então, para a gente começar, né, a gente vai falar hoje sobre como usar as redes sociais nos negócios, né? Então, de uma forma prática, já fui apresentado aqui, então,
não tenho mais o que dizer, né? Apenas que eu já atuo com marketing digital e e-commerce há aproximadamente 5 anos e que eu já mexo com conteúdo de alguma forma, como hobby, como prazer, já há mais de 10 anos. Então, antes da gente começar, né, eu tenho certeza aqui que a grande maioria, pelo menos, tem um Instagram. Então, aqui a gente já tem as redes sociais da FAIP, então, @FAIPMarília, o meu Instagram pessoal, PHSobral, e uma hashtag para vocês usarem nas publicações, né? Publicidade FAIP. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que vocês, durante esse dia que vocês estão experimentando, pudessem fazer fotos, fazer stories, publicações, e indo colocando em prática e também marcando essa experiência que vocês estão tendo hoje. Então pode nos seguir, pode entrar em contato, conversar depois, mas principalmente ter esse dia de hoje como uma oportunidade de mostrar o seu negócio para as pessoas que seguem a FAIP, que me seguem, enfim, cada um tem um objetivo diferente aqui, e eu quero que no decorrer desse conteúdo vocês consigam enxergar o valor de serem ativos nas redes sociais. Então já anota aí, já prepara o celular, como foi mencionado, teremos um coffee break, teremos uma apresentação do estabelecimento, então vocês vão ter muita coisa legal para fotografar, para guardar na memória e para registrar aí. Tá joia? Então, pessoal, para a gente já começar, o que está acontecendo com o mundo, né? Então, a gente vive essa pandemia, a gente vive essa crise sanitária aí, mas antes da Covid chegar, antes de qualquer coisa em relação à saúde, a gente já estava vivendo uma coisa chamada transformação digital. Essa é a foto, não sei se vocês estão enxergando bem, mas é uma foto da posse do Papa Bento XVI em 2005. Quando a gente olha para essa imagem, nós vemos várias pessoas, né? E essas pessoas estão olhando, esperando ali o momento da posse. Quando a gente olha já para a posse do Papa Francisco I, em 2013, nós vemos esse monte de luz que são as telas de tablets, celulares e assim por diante. Então, de 2005 para 2013, uma mesma ocasião, que era a posse de um Papa, nós notamos essa gigantesca mudança no comportamento das pessoas. Essa é uma foto que para mim é emblemática e que nos mostra o que está acontecendo com o mundo e como nós precisamos entender essa demanda, entender essa necessidade e nos adequarmos a isso. E quando a gente fala de nos adequar, eu gosto também de contar um pouco da história do consumidor, do cliente, com a relação com as empresas. Por quê? Antigamente, quando tudo começou, os clientes tinham basicamente as famosas listas telefônicas. Se você precisava entrar em contato com uma empresa ou algo do tipo, o que você precisava é procurar o endereço, no máximo fazer uma ligação ou ir até ao local. Passado algum tempo, com o advento da internet, transformando o acesso fácil, um dos primeiros navegadores aqui que a gente teve acesso aqui no Brasil, o KD da Yahoo. Então a gente vê aqui que o consumidor, ele começa a ter um comportamento um pouco diferente e com o advento da internet começa a se surgir oportunidades de interação. Começa a surgir aí formas do consumidor interagir com a empresa com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação. Passado algum tempo agora, a gente vive o momento que nós estamos atualmente. Nós podemos falar que é o momento do consumidor 3.0. É o momento da hiperconectividade. Nós estamos aqui conectados na internet praticamente o tempo todo. Eu costumo lembrar, na minha adolescência, era possível eu esperar até meia-noite para entrar na internet. Eu tinha que esperar o final de semana para poder conectar, entrar no Orkut, no MSN e assim por diante. Não sei, tem pessoas aqui, talvez sejam na minha época, e pessoas mais jovens que nem sabem o que é isso, que veio já na época do Wi-Fi, na época que já tem conexão 3G à vontade. Então, hoje, essa hiperconectividade trouxe um comportamento diferente. Antigamente, quando só tinha lista telefônica para um cliente entrar em contato com uma empresa,
a empresa mandava no relacionamento com o cliente. Hoje, com o teu celular, você consegue fazer o estrago no nome, na reputação de uma empresa. O boca a boca que a gente tinha antigamente, agora pode viralizar na internet e alcançar pessoas de maneira que você nem pode imaginar. Então, esse comportamento abre para nós o ponto de alerta e abre para nós a oportunidade de nos inserirmos tanto no mercado de trabalho, como profissionais da área de marketing e como empreendedores que buscam resultados, para poder participar dessa conectividade com os clientes. Agora a empresa não faz mais o que ela quer. Agora ela precisa ouvir o cliente, e se ela não ouvir, o cliente vai cancelar ela, vai fazer alguma coisa. Se não tiver uma boa experiência de compra, uma boa experiência com a empresa, vai ser possível alcançar outras pessoas trazendo essa experiência negativa. Então, pessoal, quando a gente olha para isso, é legal a gente entender, se estamos conectados, né, se estamos na internet, onde está a atenção das pessoas? Esse é um gráfico, né, é uma pesquisa agora de janeiro de 2021, é a mais recente que eu encontrei, que mostra um pouco dos dados aqui no Brasil sobre conexão. É uma pesquisa da Hotsuite, que é uma das maiores ferramentas de redes sociais do mundo, e ela traz aqui para a gente a quantidade da população brasileira. Então, estamos aí na casa dos 213 milhões, né, da população. Dessa população, nós temos aí 205 milhões que estão conectados, pelo menos, com internet 3G no celular. Basicamente, 96% dessa população está conectada através de, pelo menos, um celular com 3G. E aqui a gente tem 75% com conexão também em desktops ou conexões em casa, além do celular. Então, 75%. E aqui em redes sociais, de toda a população brasileira, 70% está conectada nas redes sociais. Então, basicamente, o que esse gráfico nos mostra? Que a atenção das pessoas, de 70% da população conectada, está nas redes sociais. Não há como ignorar as estratégias para a gente avançar aqui. Complementando, só por curiosidade também, eu trouxe esse gráfico que mostra as redes sociais e o uso delas no Brasil. Só um pequeno ranking para a gente começar a pensar em qual rede social a minha empresa, o meu negócio, tem que se dedicar. Aqui no número de uso, nós temos o YouTube em primeiro lugar, depois nós temos o WhatsApp, depois nós temos Facebook, depois eu não estou enxergando, Instagram, está melhor que eu, Edilson, obrigado. Então aqui a gente tem esse ranking e nos mostrando um pouco do uso das redes sociais. Então, pessoal, por que as marcas devem investir nessas redes, né? Então a gente viu essa listagem, e aí é aquilo que eu estava comentando há pouco sobre o comportamento do consumidor. Nós precisamos, enquanto profissionais, enquanto empresa, participar do diálogo. As pessoas estão falando da sua empresa, estão falando do seu negócio, estão comentando de alguma forma a experiência. E você precisa participar deste diálogo. Quando você não está presente para responder um comentário, para mandar um inbox, ou enfim, para fazer algum tipo de atendimento ou interação, você abre margem para que o seu consumidor busque a sua solução em outro negócio, em outra empresa. Tá joia? Um outro ponto que as redes sociais nos permitem é adquirir novos consumidores. Então, diferente da limitação que a gente tem de uma loja física que foi fechada durante a pandemia ou algo do tipo, é possível fazer negócios novos, trazer novos clientes e clientes que podem vir pelo marketing feito pelo outro cliente e não necessariamente apenas por você. Outro ponto interessante é a fidelização de clientes. Quando a gente fala de fidelização, é legal entender que quando você conquista a atenção de um cliente, quando você conquista uma primeira compra, vale muito a pena
você trabalhar em cima para que haja mais vendas, mais compras daquele cliente. Por quê? Porque o seu custo de aquisição, que a gente tem a sigla CAC, ele vai reduzindo. Então, por exemplo, você tem paga um designer para fazer uma arte, paga suas contas da empresa, enfim, você tem algum custo operacional com marketing ou outra coisa. Você vendeu para o cliente. Para você vender novamente para o mesmo cliente, é muito mais fácil do que conseguir um novo. Então, quando a gente olha até para o mercado de tecnologia, principalmente, as grandes empresas estão fazendo o quê? Vendendo assinatura. Quem aqui tem Netflix em casa? Quase todo mundo aqui. Então, a Netflix retrata isso. Retrata o quê? Recorrência. Os negócios, as empresas, elas estão fazendo com que as pessoas comprem mais vezes, tendo relacionamento. Então, a rede social, ela é o lugar que você consegue nutrir e manter esse relacionamento para manter esse cliente dentro da sua bolha e quando ele pensar em comprar o produto que você vende, ele lembrar de você. E, por fim, é o melhor retorno do marketing. Quando eu falo retorno do marketing através do digital, através das plataformas sociais, nós conseguimos mensurar cada ação que fazemos. Diferente de um outdoor, que você olha ali, tem um fluxo de pessoas, diferente da fachada da empresa, nas redes sociais, nas plataformas digital, você consegue contar ali. Foram 992 pessoas que acessaram esse conteúdo, dessas são 300 que fizeram um comentário, você tem contadinho e consegue mensurar e alcançar muito mais pessoas com um custo muito mais baixo de marketing. E agora é a hora que a gente começa a caminhar um pouco aqui sobre a prática, né? Até aqui eu tentei mostrar para vocês o impacto, a urgência que nós precisamos ter ao tratar de redes sociais, ao pensar em estratégias para as mídias. E aqui tem uma frase para mim que eu gosto e sigo muito, que é do Bill Gates, que ele falou em 1996, que é "Content is king", conteúdo é rei. Essa frase ele falou no começo, quando começou-se a ter muito popularizado também TV, começou a ter internet, rádio. Nós vivemos momentos de ruptura e transformação sempre. É comum acontecer isso na história. Quando a TV começou, era algo completamente inovador. Quando o rádio começou, era algo completamente inovador. E agora, com a internet, é o mesmo princípio. Nós precisamos trazer algum significado para as pessoas. Por quê? O que aconteceu? A TV veio e não há possibilidade de você se manter relevante só fazendo propaganda, só tentando vender o tempo todo. O que a gente tem hoje? Nós temos programas, temos filmes, temos uma série de coisas na TV para cativar a atenção da pessoa, para que depois ela veja um anúncio, ou interaja, ou tenha interesse em comprar algo. Então, esse movimento de se dedicar ao conteúdo não é novidade, mas é algo que as pessoas deixam passar pelo tempo, pela ânsia de executar uma venda, pela necessidade de querer resultados rapidamente. Então, essa é uma grande reflexão desse cara aqui, que é um ícone da tecnologia e da inovação. E aí, gente, quando a gente começa a pensar, então, beleza, Pedro, a gente precisa criar conteúdo, eu não tenho que ficar vendendo o tempo todo, o que você me fala sobre isso, né? É interessante que existe algo chamado princípio de Pareto. Esse princípio é de um estudioso que trouxe que 80% dos efeitos surgem apenas de 20% das causas. Eu trouxe esse iceberg aqui para tentar exemplificar. Aqui em cima seriam os 20% e aqui embaixo os 80%. O que a gente costuma fazer em estratégias de marketing de conteúdo para as redes sociais? 80% do tempo nós dedicamos a entregar conteúdo sem viés comercial. O que seria isso? Conteúdo sem falar diretamente de vendas, falando de um produto, falando de uma solução, falando de algo que você tem
a oferecer. E 20% das publicações do tempo dedicado nas suas redes, aí você faz algo direto, e direto no sentido de vendas mesmo. Então, é uma promoção mais específica, mais agressiva, é alguma relação que você consiga trazer de benefício para o seu consumidor comprar de você. E isso mostra que o seu resultado vai vir dessa constância. Então, essa é uma matemática usada aí para muitas coisas na vida. Então, 80% das causas vem de 20% dos efeitos, né? 80% dos efeitos vem de 20% das causas, melhor dizendo. Então, para ficar um pouco mais visual e a gente começar a entender aqui um exemplo de marketing de conteúdo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Faber-Castell aqui. Quem conhece a Faber-Castell aqui? Né? Então, era sonho de criança, às vezes, ter um lápis, ter um estojo colorido, enfim. Faber-Castell está muito ligado à papelaria, está muito ligado a toda essa parte de usar manualmente com crianças, com adultos, com arte, enfim. E eles lançaram um curso de criatividade nas redes sociais. Ou seja, isso que eles estão entregando para os seguidores não vai ajudar a comprar um lápis de pintar, ou um giz de cera, ou uma aquarela, porque é tudo digital. O curso é para criatividade nas redes sociais. As pessoas não vão usar diretamente o produto nessa ocasião. Elas vão ter outras formas, outras coisas. Porém, a entrega desse conteúdo gera valor para a audiência e a audiência continua próximo, continua acompanhando. Um outro exemplo, pessoal, é do Itaú. O Itaú é um banco. Então, um banco, uma instituição financeira, vive em cima dos juros, vive em cima de diversas outras coisas. A gente tem uma sensação muito ruim quando pensa em banco, que vão me roubar, que vão me tirar o dinheiro, enfim, que vão me dificultar alguma coisa. Temos isso. E o Itaú fez algo interessante, que é o programa Leiturinha. Você consegue lá pôr o seu CPF e conseguir ganhar livros, e livros muito bons, para você ler para uma criança. Então, o que um banco tem a ver com entregar um conteúdo de leitura? Por trás disso, eles estão trabalhando, derrubando aquele estereótipo ruim do banco e gerando nas novas gerações uma conectividade, gerando uma conexão sensorial, emocional, porque a criança vai crescendo, vai lendo, então eles estão olhando lá na outra geração que está por vir, e estão entregando conteúdo desde pequenininhos. Então é algo a longo prazo, mais ainda, né? E aqui a Magazine Luiza, a Magalu, a famosa Lu aí das redes sociais, que eu vejo como um dos grandes cases que a gente tem hoje atualmente. É certo que para manter a Magalu, gasta-se muito dinheiro e a gente não precisa começar com uma mega de uma animação. Mas esse é o avatar, não sei se todos conhecem. Quem aqui já viu alguma coisa da Magalu? Relativamente bastante pessoas. A Magalu é um avatar, é um personagem em 3D criado para a rede social da Magazine Luiza, que virou uma influenciadora. Então, ela era, antigamente, quando ela nasceu, ela surgiu com o propósito de fazer com que facilitasse-se o atendimento. Então, era um bonequinho lá no site. Hoje, ela ela se incorporou, trouxe uma tecnologia que ela quase se paga, o custo de fazer essa animação 3D, se paga pela publicidade que ela faz. Então, ela indica produto, ela dá bom dia para todo mundo, ela interage, ela conversa. As redes sociais da Magalu é um case muito legal para vocês acompanharem e aprenderem. É lição de casa acompanhar isso aí. Por quê? Isso aqui que eu trouxe, esse GIF, é um vídeo que ela fez essas semanas para o TikTok. Então, ela é uma influenciadora que está ali produzindo conteúdo, e é um conteúdo de brincar, é um conteúdo que está distraindo, é um conteúdo para diversão. Então, não tem nada vendendo nessa interação da Magazine Luiza. Não tem nada ali para trazer, para fazer com que a pessoa compre algum produto. Então, pessoal, aqui a gente já teve esses exemplos, só para trazer à mente de vocês que é sim possível criar uma estratégia sem ficar falando o tempo todo de produto.
A gente tem aquele hábito de quando recebe um panfleto na rua, a gente acaba pegando o panfleto e joga na primeira lata de lixo que passa quando a gente está ali próximo. Não transforme uma rede social num mural de panfletos, onde você só coloca produto, só coloca sobre a sua marca, só traz alguma coisa diretamente ligada. Isso gera um desgaste, a pessoa começa a olhar com aquilo, não tem valor, não agrega, não cativa a minha atenção e passa a ser desapercebido. Fazer uma estratégia de conteúdo leva tempo? Sim, leva tempo. O resultado é da noite para o dia? Não. Vem muito resultado da constância. É fazendo um pouquinho todos os dias e gerando aí uma audiência engajada e construindo uma reputação e construindo algo. E eu gosto de falar que é sempre bom já começar agora, porque quando você tiver daqui 3 meses, daqui 1 ano, você vai falar, eu devia ter começado lá atrás. Então, comecem já a pensar nisso. E falando ainda em entretenimento, eu não sei se vocês estão enxergando bem aqui, mas esse daqui são 2 posts de uma página no Facebook do Cemitério Jardim da Ressurreição. Sim, pessoal, um cemitério. Então, um cemitério que hoje é uma das páginas aí mais famosas, aí, que mais geram memes e que o pessoal ama de paixão. Nessa publicação aqui, foi quando o Instagram tirou as curtidas, não daria para ver mais os números de curtidas. Logo, eles fizeram uma brincadeira, né? Aqui jaz as curtidas. Então, eles aproveitaram um momento que era uma pauta dos profissionais de marketing, que era da área, todo mundo falando, nossa, tirar a curtida vai ter impacto nas emoções, é bom, é ruim, causa depressão ou não, vai mudar alguma coisa. Então, eles entraram nesse assunto de forma leve, brincando, e viralizaram com este post aqui. E esse daqui já é o mais recente, né? Nós estamos vivendo aí o Big Brother Brasil 21, e alguns provavelmente já devem abrir a rede social e ver alguma coisa do Big Brother, né? Então, aqui eles fizeram o Big Cova Brasil, fazendo uma analogia a Carol Conká, que é alguém que tem se mostrado aí não muito agradável aos olhos de muitas pessoas. Então, eles entraram na brincadeira, e aqui eu escondi o nome das pessoas, mas as interações, as brincadeiras foram longe aqui, o pessoal todo se divertindo. E aí você me fala, Pedro, que é algo que um cemitério, para a gente usar, a gente nunca quer, e quando usar, quer que seja mais tempo para depois, né? Então aqui é algo que eles estão construindo uma memória de marca nas pessoas, eles estão gerando algum tipo de interação, eles estão trazendo até para um momento difícil, que é a morte, um pouco de tranquilidade, um pouco de riso. Isso é trabalhar conteúdo. Imagine uma rede social de um cemitério. Só veria preço de caixão, por exemplo? Só teria o preço da cova? Então, não é algo que se deve se pensar em redes sociais. E esse, para mim, é um exemplo nítido que se destaca bastante e que é bem disruptivo, né? Poxa, um cemitério ganhando presença nas redes sociais dessa maneira. Aqui, pessoal, são mais alguns números, eu vou chegar aqui mais perto para ficar melhor para eu ler. Aqui é sobre o conteúdo gerado pelo usuário. Aqui a gente entra num ponto que, até aqui eu falei bastante sobre como que nós, como profissionais, como empresas, precisamos nos preocupar em criar conteúdo. Tá? Eu posso garantir para vocês que cada slide que eu estou falando daria para fazer uma aula de 1 dia só sobre isso. Então, eu estou tentando trazer para vocês um apunhado de ideias para que vocês consigam pensar de forma criativa quando acabar essa noite aqui. Então, pessoal, nesse slide, eu quero falar sobre o conteúdo gerado pelo seu cliente, gerado por pessoas que não trabalham para você, que são os seus consumidores. Aqui a gente tem 2 exemplos. Essa é uma primeira foto de um banco de imagens gratuitos. Então, você olha que é uma imagem bem artificial. Essa segunda foto é de uma menina normal que comprou o produto, tirou a foto e publicou. E na pesquisa que foi feita, né, disse-se que aqui, as pessoas declararam que a segunda foto é 73% mais autêntica, 64% mais provável de finalizar uma compra e
mais provável de clicar se fosse um anúncio. Então, olha a diferença. Aquelas imagens tradicionais que você fica pensando, preciso meter um Photoshop, preciso fazer algo muito complexo, gastar horas e horas. Um usuário publicando algo sobre você, você pode pedir autorização para essa pessoa e utilizar, e as pessoas que acompanham esse conteúdo dão muito mais credibilidade para essa imagem que não teve tanta produção nas redes sociais, mas que era autêntica. Mais um exemplo aqui para a gente ver são aquelas famosas fotos nas Torre Eiffel, né? Então, que a gente vê a galera pulando, fazendo. E aqui é o mesmo princípio, prosseguimento de viagens. A mesma pesquisa mostrou que é muito mais favorável a imagem primeira, nesse caso, que é espontânea de um usuário, do que essa que é aquelas imagens pousadas, preparadas da rede social. Aqui a gente vê esse impacto, né? Mais autêntico, mais provável de fechar a compra, mais provável de clicar se fosse um anúncio. Então, olha que interessante aquilo que a gente estava vendo, que criar conteúdo pode ser algo complexo, começando a cair por terra e mostrando que é possível aproveitar o esforço de outras pessoas para usá-las a favor do seu negócio. Continuando falando sobre o conteúdo gerado pelo usuário, nesse gráfico é sobre o impacto nas refeições. Então, para a gente não se limitar à loja física ou algo do tipo, a gente também trouxe aqui esse exemplo das refeições, que a foto tirada com os amigos no lugar ali é muito mais autêntico, muito mais provável de fazer negócio e muito mais atraente se fosse um anúncio, né? Então, comparado com essa, que é uma foto posada pela empresa. E aqui é mais uma pesquisa para reforçar que 45% das pessoas, né, elas preferem e acreditam muito mais nessas fotos espontâneas. Então, o trabalhar aquilo que o seu consumidor faz é uma oportunidade muito rica para o seu negócio. E aqui, gente, tem uma forma de você poupar muito tempo. Por quê? A maioria das vezes a pessoa ela quer aparecer na sua rede social, ela teve uma experiência legal, ela quer compartilhar e se sente feliz em se ver na sua rede. Então, você pode e deve aproveitar essas oportunidades. Aqui temos um vídeo, Gustavo, você consegue conferir para a gente? A gente estava tentando ver se dava certo, é um vídeo que o Google fez de um anúncio. A gente vai tentar passar para vocês aqui. Que é mais um exemplo que o Google, né, uma das principais empresas do mundo, volta no começo, volta só no começo, isso, obrigado, Gustavo. Então, o Google usando conteúdo gerado pelo usuário para fazer anúncios. Pode. Solta. Então, pessoal, esse aqui foi um anúncio que eu vi do Google, que eu achei muito legal, até salvei para quando eu tivesse a oportunidade de compartilhar. Ele pegou vários conteúdos da galera, brincando, acontecendo coisas engraçadas, enfim, e transformou num anúncio para falar de uma solução dele, que é o Google Meu Negócio, que hoje, gratuitamente, a pessoa consegue aparecer ali os resultados de busca do Google e mostrar o seu estabelecimento, mostrar a sua localização, baseado aí no GPS da pessoa, onde ela estiver visitando. Então, o próprio Google usou das redes sociais desses conteúdos. Você vê que até o enquadramento ele é pequeno, porque a resolução não é lá aquelas coisas, e transformou de um anúncio que aí pulverizou para milhares e milhares de pessoas para assisti-los. Então, galera, esse é o poder do conteúdo gerado pelo usuário. Então, aqui a gente tem muito dessas oportunidades. E agora, gente, a gente está avançando, né? Então entendemos que é preciso produzir conteúdo, entendemos que é possível aproveitar o conteúdo que o meu cliente cria, e agora a gente precisa aprender a se comunicar com a audiência de maneira correta. Então, para começar, temos essa frase:
Se você não entende as pessoas, você não entenderá os negócios. Então, essa frase, eu acho ela muito interessante, porque quando nós estamos fazendo negócios, no final das coisas, no final de tudo, é pensando em relações com pessoas, é por meio de relação com outros seres humanos. Então, aquilo que vai gerar sentimento, vai gerar, enfim, qualquer coisa, você tem que pensar nas relações humanas e como trabalhar isso. Então, se para fazer negócio você precisa entender as pessoas, para fazer redes sociais, você também precisa pensar nas pessoas. E para isso, eu queria falar um pouco com vocês sobre público-alvo e persona. Alguém aqui já ouviu? Eu vi que tem bastante gente que já tem formação, que já é vivido no marketing. Quem já conhece o termo persona aqui? Só para eu saber. Legal, já temos algumas pessoas. Então, pessoal, a gente sempre, é muito no senso comum, a gente ouve muito sobre público-alvo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de público-alvo. Então, são homens de 24 a 30 anos, solteiros, graduados, interessados em viagem, com uma renda mensal de R$2.000. Isso é o que tradicionalmente a gente pensa em público-alvo. São informações mais macros, informações mais amplas, que não detalham muito para a gente o que a pessoa tem. E ao lado, a gente tem a criação da persona. A persona já vai sendo diferente. Eu já não falo que são homens, eu já falo que é o Paulo. O Paulo tem 25 anos e está buscando um relacionamento. Ele é formado em publicidade. Ele não é graduado só, ele já é formado em publicidade. Já tem uma característica diferente. E ele já viajou para os Estados Unidos e Canadá, e nas suas contas ele gasta aí 1.300 mensais, poupa 2.000 e separa R$500 para diversão. Está vendo que deixou de ser aquela informação dura, sem relacionamento, e a partir do momento que você cria a sua persona, você já consegue imaginar essa pessoa? É diferente do genérico, que você poderia imaginar qualquer homem. Homem, 25 anos, é mais ou menos assim. Essa breve descrição um pouco mais detalhada, com um pouco mais de pessoalidade, traz para dentro da sua estratégia de marketing digital, de negócios, traz uma forma muito forte de gerar conexão com as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu olhava esse negócio de persona, eu achava, não vai fazer diferença nenhuma, é basicamente a mesma informação com um pouco mais de firula, né? É para deixar um pouco mais bonitinho. Mas não, pessoal. Como eu disse, as ferramentas digitais, as plataformas digitais, elas são diferentes. Então, a forma de fazer marketing é outra. A gente consegue mensurar, a gente consegue alcançar um público já pré-determinado. E todas essas informações, quando você está fazendo marketing digital, elas são uma informação a mais que te ajuda a ter um resultado mais rápido. Então, é muito, muito importante você definir uma persona para a estratégia da rede social que você está cuidando. Então, por exemplo, quem aqui quer que a gente monte uma persona ao vivo aqui, mais ou menos, de um negócio? Quem é proprietário de negócios aí? Alguém quer participar para falar um pouco? Não sei se você consegue levantar só para falar. Deixa eu chegar até você aí, rapidinho. Então, até a gente se aproximar, estamos falando de conectividade, né? Eu me chamo Stephanie, eu tenho uma loja online de prata no Instagram. Eu vendo joias em prata. Isso. Stephanie, então você tem uma loja no Instagram e vende joias em prata, né? Bacana. Então, é algo assim mais voltado para mulheres ou é unissex? Mulheres. Legal. Então, a faixa etária... o Gustavo vai passar o microfone para você, aí a gente vai conversando aqui. Então, legal. Stephanie, você tem algum nome de cliente que você considera meio comum? Que você, poxa, eu atendo bastante Ana, eu tenho bastante Carol.
Qual seria um nome que você vê que é meio comum para suas audiências? Maria. Maria. Legal. Qual que é a faixa etária da Maria? Ou, enfim, do público que costuma comprar de você? 20 anos. 20 anos. Então, a gente já vê um perfil aí que já um pouco mais jovem, né? Então, daqui você já tira um esforço a menos para você fazer. Você poderia fazer uma comunicação muito abrangente. Então, para você falar com uma moça de 20 anos, é diferente de você falar com uma moça de 40 ou outra de 60. Então, aqui você já consegue canalizar os seus esforços de marketing. Ela tem algum tipo de característica comum? São, por exemplo, estão buscando um curso superior, já não, só fizeram ensino médio, está tudo bem? Tem alguma característica que você já notou ou nunca chegou nessas informações? A maioria está na faculdade. A maioria está na faculdade, legal. Então a gente já vê um eixo comum, é alguém que está na faculdade. Você conhece os cursos? Já chegou a conversar um pouco mais com algumas ou ainda não? Eu consigo ter um relacionamento mais próximo, então geralmente veterinária, direito. Legal. Através disso, você já consegue ter uma ideia da faixa salarial, já consegue ter uma ideia do poder aquisitivo dessa pessoa, né? E só para a gente encerrar, Stefano, tem alguma característica que você vê que é ligada a hobbies? Por exemplo, as minhas clientes vão muito no barzinho no final de semana, tirando o Covid, né? Tirando esse momento, fazendo um recorte. A gente tem uma característica, prefere ir para o shopping, prefere em balada. Você consegue ter essa informação? Acho que é mais para o barzinho mesmo. Mais para o barzinho. Então, legal. A gente meio que já montou uma prévia de uma persona. Eu estou falando isso aqui com vocês de forma rápida, tá, pessoal? Dá para se ter muitas informações. Mas o que eu quero dizer para vocês? Está vendo que a gente já consegue visualizar uma pessoa para vender através das informações que a Stefani deu? E aqui fica a dica para vocês. Comecem a colher e a perceber de quem quem está comprando de você. Então, qual que é o eixo comum? Ela já meio que já deu um eixo comum. Agora, Stefani, a minha dica é: continue se aprofundando. Tenta entender melhor a renda, tenta entender se tem oscilação de idade. Às vezes você não precisa ter uma persona, às vezes você pode ter duas. Então, quem sabe você tem uma oportunidade futura de talvez trabalhar com pessoas mais velhas, uma outra linha de produtos. Então, quando você define uma persona, você não descarta que você não vai vender mais para ninguém, só para aquela persona. Isso quer dizer que os seus esforços, na maior parte do tempo, vai ser para falar com essa persona, porque é o público que você identificou. E o legal é que você trouxe a sua vivência. E aí, quem é aquele que não tem negócio nenhum, está começando agora? Como que a gente faz? Alguém quer se arriscar a falar? Como que a gente tenta achar uma persona para quem nunca teve cliente? Eu tenho um negócio, mas eu não trabalho no digital ainda. Eu vendo componente para implante, para dentistas, implantodontistas. E eu queria saber desse mercado também, como eu posso entrar nele. Bacana. Meu nome é Diego. Então, o Diego aqui, obrigado, viu, Stefani? O Diego aqui trouxe para a gente mais uma dica, né? Mais uma dica do negócio dele, né? Então, onde ele está trabalhando, onde ele está inserido, mercado de implantes, né? Então, olha, já é um público um pouco diferente. Então, ele vai trabalhar, talvez, com aquilo que a gente chama de B2B, né? Que a empresa faz negócio com a empresa. E o B2C, que é quando a empresa faz negócio com o cliente final. Então, para você ver e começar, você pode começar fazendo o quê? Usando as próprias redes sociais. Por que eu falo isso? Vai nas empresas que você considera concorrente. Então, tem um perfil aqui que é concorrente, tem outro perfil ali que eu sei que vai me dar trabalho, ou algo do tipo. Então, vai nesses perfis e começa a ver quem está interagindo com o conteúdo daquela rede social. A partir do momento que você viu, poxa, tem vários comentários, quem comentou, quem curtiu, clica e tenta acessar e começa a entender quem são essa pessoa. Então, de forma um pouco mais macro, você pode usar a própria rede social
como uma oportunidade de gerar negócios e de saber qual que é o público. E além disso, Diego, como é um produto que eu acho que você pode pensar bastante no e-commerce, na parte de vendas online, entra nos grandes marketplaces. Então vai lá no Mercado Livre, vai na Amazon, vai na B2W, vê quais produtos, se tem um produto que você vende, se tem alguma coisa. Tem um amigo meu, um lojista da Trey, que é onde eu trabalho, que ele tem uma loja que chama CPAP Care. É uma loja de respiradores. Então, antes da pandemia, ele já vendia coisas sobre a apneia do sono, algo que é bem mais complexo. E ele conseguiu entrar em alguns marketplaces e fazer venda também, que é uma oportunidade que ele foi identificando. Antes ele vendia só pela própria loja dele. Depois ele viu que o marketplace dava. Então, para você que tem qualquer tipo de negócio, eu quero só te alertar. Tem informação de graça para você ver. Basta olhar para o concorrente. Basta para olhar quem é do seu nicho. Basta identificar quem está aí do seu lado, que você vai conseguir ter o mínimo para começar. Começou, aí é tentativa e erro. A gente fala que marketing é muito teste. O teste faz parte do marketing digital, então, principalmente. Por quê? Você começa a fazer, deu errado, você para, entende, analisa e faz de outra forma. O marketing digital permite isso para a gente. Então, Diego, começa por aí. Começa entendendo esse cenário e faz um cliente oculto em algum lugar de loja física, se tiver, entra, pergunta, vai lá como quem não quer nada, pergunta quem costuma comprar, fala de uma possível necessidade sua e vai entendendo. Porque aí você começa a ter informações. E aqui até isso que é legal que você traz, porque persona, ela não é feita uma vez e nunca mais muda. As pessoas mudam, as pessoas se transformam. Quem aqui já não teve uma banda na adolescência que tocava um estilo musical, você gostava, depois você foi crescendo, a banda mudou o estilo. É normal as pessoas transformarem. E a persona também. Então, vai comparando resultado de negócio com o público que você definiu de persona. Se está coerente, continua. Se você vê que não está gerando negócio, então você precisa recalcular a rota e procurar outros meios. Tinha um rapaz lá no fundo que queria falar também. Gustavo está nos salvando hoje aqui com a parte técnica. Valeu, Gustavo. Tudo bem, boa noite. É Leonardo meu nome. Eu acho que hoje o mais importante é essa questão de benchmarking, construir uma rede de networking bem forte, porque quem realmente não tem essa conexão é difícil crescer sozinho. Se você quer começar, você tem que estudar seu concorrente, você tem que ver o produto que já está no mercado para você fazer diferente. E é o que você falou, hoje o cliente não quer uma coisa bonita, ele quer ver a coisa verdadeira, o que a coisa é realmente na rede social. Ao mesmo tempo que a rede social é muito sua amiga, ela fortalece muito seu negócio, ela pode ser seu maior vilão, né? Então, eu estou numa empresa que a gente tem 4 personas e 3 delas já estão sendo reformuladas, porque a gente não acerta mais elas. A gente está postando tanto produto, tanto institucional e leads a gente já não tem tanto, então a gente já está tendo que reformular, repensar como é que a gente está aparecendo para o mercado. Tem uma propaganda da Dove que é muito interessante, rapidinho. A pessoa se descreve para um retrato falado, o pintor não vê quem está falando, e depois vem uma pessoa que viu ela no corredor e descreve. E geralmente a pessoa que descreveu fica muito melhor o retrato do que quem se descreveu. Então isso é muito persona. A empresa fala dela, só que ela não está sendo vista como ela acha que é. Então, hoje todo mundo tem que olhar para isso com muito carinho e cuidado. Porque se você erra uma característica da sua persona, do seu público-alvo, você pode prejudicar a sua marca. Exatamente. Obrigado pela contribuição. E é isso, gente. Até para vocês terem uma ideia, a pandemia, a gente já fez aniversário de pandemia, né? Então já tem mais de 1 ano que o primeiro caso foi constatado e a gente está nessa luta. Em 1 ano, quantas pessoas não mudaram? Quantos negócios não tiveram que mudar? Né? Quantas pessoas? Eu hoje na Trey eu trabalho com a parte de e-commerce. Então a gente vende plataforma para a pessoa construir a sua loja virtual. Então, quantos empreendedores que só tinham loja física correram às pressas para o digital? A persona, será que é a mesma ainda? Será que é o mesmo público que está indo lá? Então, existem coisas que vão acontecendo, né? Existem toques que você pode perceber.
Então, nesse período de 1 ano, muito comportamento mudou. Principalmente, eu tenho meu pai de 64 anos que agora conversa com o Google. Ele pega o celular e fala, ok, Google, e faz uma pergunta. Como que está a classificação do Santos? Então, ele conversa. É um comportamento que eu não esperava dele. Ele sempre teve celular daqueles que nem é smartphone, aqueles tipo Nokia. Ele tinha até recentemente. E aí, quando ele comprou o smartphone, já era. Agora ele fala com o Google o tempo todo em casa. Ou fica mostrando os vídeos de WhatsApp para toda a família o tempo todo. Então, são comportamentos. Acho que muita gente se familiariza com isso. Então, são comportamentos que foram mudados. E que foram mudados com mais agilidade nesse período. Então, se você tem a concepção, se você sabe que você precisa ter uma persona, você olha para o seu público com um olhar mais crítico, com um olhar mais analítico. Você percebe o que ele está acontecendo com ele e vai adequando o seu negócio para conversar com ele da maneira certa, no tom de fala dele. Beleza? Alguém mais quer fazer algum complemento? Pessoal? Não? Então vamos em frente. Aqui para ajudar vocês, né? Então aqui é um momento de uma oportunidade de tirar uma foto. Aqui temos 2 sites que vão te ajudar a criar uma persona. Eu não entrei aqui no mérito detalhado do que você vai ter de informação, porque não cabe, porque seria mais numa sala de aula, seria muito mais prático. Mas aqui temos o fantástico gerador de personas da Rock Content e esse Crie Sua Persona. São 2 sites que vão trazer para você um checklist, para você ir colocando os dados ali, e esses dados depois ele emite um PDF que você pode colocar aí, ó, na onde você mais vê no seu dia a dia, e ir testando e validando se aquela persona é o seu público ideal que compra de você. Então, 2 ferramentas totalmente gratuitas que você pode usar aí à vontade para testar, para rabiscar e te ajudar no dia a dia do seu negócio. Bom, pessoal, a gente já está indo para um pouco mais de prática e tudo mais, né? Então, como a gente pode criar conteúdo, né? Então, a gente falou muito desses elementos que são os pilares de uma estratégia. E agora a gente começa a pontuar, né? Quando estão online? Então, aquilo para complementar sua persona, é interessante você ver o seu público. Qual é o momento que ele está online? Você sabe, às vezes você tem uma audiência que na rede social costuma ficar a madrugada acordado, costuma interagir mais com conteúdo de madrugada, ou tanto faz, ou é de tarde, ou às vezes é mais pela manhã. Enfim, às vezes você vende um produto fitness, e aí a pessoa acorda às 6 horas da manhã para fazer seus exercícios, e aí quando ela acorda, ela olha a rede. Então, as próprias plataformas, elas vão mostrando gráficos para você daquilo que os seus seguidores, aquilo que a sua audiência se comporta. Então, comece a perceber isso. Comece a procurar essas informações para você poder tomar atitudes diferentes, né? Quais conteúdos consomem? Então, aqui é bem Globo Repórter mesmo que a gente está falando. Essas perguntas é onde vivem, onde habitam, o que comem. Quais produtos consomem? Por quê? Lembra que a gente comentou que a persona tem os seus hobbies, tem ali o seu comportamento? Então, às vezes, você pode identificar aqui, seguindo mesmo, que nem a gente falou com o Diego, seguindo os seus seguidores, entrando no perfil, vendo quais são as empresas que ele está seguindo, você pode ter ali uma oportunidade de começar a vender um produto novo, ou até uma oportunidade de gerar parceria com alguma outra empresa que já tem uma audiência e vocês conseguem trocar conexão, né? Então, você conversa com um, ele devolve para você. Por que isso, gente? A gente vê que conversas entre marcas está se tornando comum nas redes sociais. Quem gosta de Twitter, provavelmente muita gente ainda, ele não está tão em uso, mas eu vejo ele ainda muito relevante e uma parcela legal de pessoas utiliza, né? Ele não é tão comum quanto o Instagram. Mas se você entra no Twitter,
o que você vai ver de interações de marcas, né? Então, a Coca-Cola falando com o McDonald's falando com a Casas Bahia, gerando, às vezes nem tem tanta conexão, mas as marcas estão se conectando, né? Então, o PicPay falando com o Nubank. Então, a gente vê que essa barreira de guerrilha apenas, né? De tratar marca brigando contra a marca, os usuários não querem, os usuários gostam de ver as interações. Então, a gente vê marcas fazendo rap uma com a outra para conquistar um cliente. O Twitter é um prato cheio para a gente aprender a fazer esse tipo de coisa. Então, você entender o que a sua audiência gosta pode te dar essas oportunidades também. E aquilo que elas postam também. Então, começa a acompanhar o conteúdo dos seus clientes. Então, já foi fazendo venda? Tenta ver se você consegue a rede social dela, o Instagram, ver se ela consegue publicar algo que ela te marque para você saber que comprou de você e aí você continuar seguindo. Isso vai te ajudando, vai te enriquecendo nas informações. Então, eu falei aqui das empresas, já falamos bastante, né? Então, as empresas, gente, são um prato cheio para você ver o que você pode fazer. E agora, o que você, enquanto rede social, enquanto criador de conteúdo, pode oferecer, né? Então, para começar, para quem é mais tímido, não tem, tem que montar um planejamento, uma pauta, a minha dica é, pessoal, comece. Ninguém começa grande, ninguém começa fazendo o conteúdo top das galáxias. Quando a gente olha para o próprio Whindersson Nunes, um dos principais comediantes, se você olhar os primeiros vídeos e olhar as visualizações dos primeiros vídeos, no tempo que ele levou até ele se tornar quem ele é hoje, foi bastante tempo. Foi coisa de 1, 2 anos, sendo constante e fazendo todos os dias um pouquinho, e ele conseguiu chegar onde chegou. Então, comecem a desenvolver esse conteúdo. E você começa a gerar conexão quando você fala da sua empresa no cotidiano, não do produto que você está vendendo. Mas, pessoal, estou chegando aqui hoje estou passando um café aqui com a nossa equipe, e aí a gente está brincando aqui com alguma coisa, horário do almoço, na hora que você está embalando alguma coisa que você faz. Então, começa a mostrar a vida real, começa a mostrar que você, enquanto empresa, tem pessoas trabalhando ali e pessoas que dão sentido para aquilo, né? Começa a pensar também em interações em datas comemorativas. Isso é bem clichê. Muita gente vai falar, isso é clichê? Sim, mas pro começo é uma pauta de conteúdo que te ajuda a enxergar e a trabalhar. Você não precisa ir em todas as datas comemorativas, tá? Você tem que ir para aquelas que fazem sentido com a sua persona, com a sua audiência, para também não ficar lá um consultório falando, enfim, consultório dentário lá, uma dentista falando algo totalmente contra, do dia do brigadeiro, sei lá. Enfim, pense também para tomar esse cuidado para não fazer algo que seja contra. É muito legal vocês aproveitarem os recursos das redes sociais e procurar estímulos à interação. As redes sociais, gente, é um lugar de conversa. É um lugar de diálogo que a gente começou lá no comecinho aqui da palestra, né? A gente falou que você precisa participar do diálogo. E como isso? Use aquilo que a ferramenta te dá. Chame nos comentários, brinque com a audiência, faça perguntas, deixe as pessoas participarem da rede social. Tá? Comecem a estimular isso, porque isso até facilita o seu dia a dia. Lembra que o usuário acaba gerando conteúdo para você? Então aproveite esses recursos, né? Pense bastante em conteúdo informativo. Então, conteúdo que seja, por exemplo, você é um especialista no seu ramo, comece a falar disso, comece a trazer tendências, comece a explicar sobre saúde, comece a falar de tecnologia. Sabe a Magalu que a gente mostrou ali? Se você procurar no Google conteúdo sobre fones de ouvido, qualquer coisa relacionada à tecnologia, é bem provável que nos primeiros resultados você caia no blog da Magazine Luiza. Por quê? Ela gera conteúdo educativo através de blogs. E por quê? Ela tem um e-commerce. Então, ela gera no blog uma resposta a uma dúvida da pessoa, e depois a pessoa, na jornada dela, pode vir a comprar dela por lá. Eu já vivi isso. Quando, há 2 anos e pouco atrás, eu queria um fone de ouvido para trabalhar,
porque estava com bastante ouvida perto da galera do comercial, que fala bastante, batendo meta, vendendo, a gente no marketing do lado. Eu falei, poxa, preciso aí de um fone para eu poder me concentrar e fazer a parte de conteúdo, né? Que sempre foi a minha praia. E aí eu fui pesquisar e eu fui entender os tipos de fone, o que ia dentro do ouvido, o que ficava por fora, o que cancelava ruído. E aí eu encontrei todas essas respostas no blog da Magazine Luiza. E foi esse conteúdo que me ajudou a comprar. Aí eu comprei pelo e-commerce e retirei na loja aqui de Marília mesmo. Então, olha o conteúdo que estava lá, que foi feito uma vez, trouxe um cliente para o negócio. Então, gente, traga algum tipo de conteúdo informativo, se possível, se você não tiver conhecimento e tiver funcionários dentro da sua empresa que tenham conhecimento, aproveitem isso. É ouro para você trabalhar com a audiência. E também, gente, vai na parte de dicas, de divertidos, seja descontraído nas redes sociais. Por que eu falo isso? Quando a gente olha para a rede social, você não entra para comprar nada. Você entra para ver o seu amigo, você entra para se divertir. Hoje o meme é algo intrínseco à internet, né? Quem não vê um meme não está na internet. Então, mesmo você não querendo, um meme vai aparecer na sua timeline. Então as pessoas brincam, se divertem, querem compartilhar experiências, querem brincar, querem se distrair. Então, quando você participa dessa conversa, automaticamente você vai sendo lembrado por isso. Então, não tenha medo de começar a gerar esses conteúdos. E aquilo, né, gente? Poste os conteúdos dos usuários. Então, marcou você, republica, faz a galera que está participando, aproveita isso. Algo que eu acho interessante também, que dependendo de alguns nichos, de alguns ramos, você consegue se tornar referência. Então, o que você pode fazer? Dá um Google, vai lá, pesquisa, né? O Diogo falou aqui sobre o ramo dele, de próteses, né? Então, procure saber sobre o seu nicho, entender o que está acontecendo no mercado, uma tecnologia nova, algo do tipo, e seja o primeiro a falar. Talvez a sua audiência não leu no Google ainda, e aí, mas você leu, aprendeu, entendeu e já está apto para ensinar. E aí, por ele te seguir, ele vai acompanhar o seu conteúdo cada vez mais e achar interessante. Então, você pode se tornar um especialista no seu ramo. Então, vai falar de joias, vai falar de joias de prata, trata um pouco sobre isso, sobre esse universo. Eu tenho um amigo que é Ourives, e ele começou a fazer lives, explicando como que faz uma aliança, comentando o dia a dia, comentando. E assim, na hora que eu vi, eu falei, poxa, o cara é Ourives, né, o público dele, não sei se tem interesse. E hoje ele está engajando com bastante pessoas, é um amigo meu aqui de Marília, e eu acho muito legal. Às vezes eu mesmo, eu não tendo costume de comprar, às vezes eu acabo até acompanhando, porque vai me cativando isso, vai gerando interesse. Então, são oportunidades que a gente tem, e se tornar referência no seu ramo de atuação não é tão difícil, basta você começar a fazer e a pôr a mão na massa. E agora, pessoal, eu queria mostrar um pouco sobre a estrutura de um post, um pouco para te ajudar a alcançar mais pessoas. Tá? Então, por que eu quero falar disso? Porque as redes sociais, elas são muito ligadas a algoritmos. Então, por exemplo, a sua Netflix não é igual à minha Netflix, porque o algoritmo entende o meu comportamento, entende o que eu gosto e começa a mostrar mais coisas que são coerentes com o meu gosto. A rede social faz a mesma coisa. Ela tem suas peculiaridades, que não cabe a gente entrar aqui agora, nesse momento, no curso de publicidade, com mais tempo a gente consegue, mas o algoritmo é o que vai fazendo. O que eu até fiz para validar isso? Eu, na minha rede social, eu uso como laboratório, minha rede social pessoal. Porque tudo que sai de novo eu testo, eu uso, eu ponho para testar e ver como que está funcionando. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu uso as minhas redes sociais para me manter atualizado sobre o marketing também. Então, toda hora que algum perfil que eu considero relevante para a minha área publica alguma coisa, mesmo que eu não li,
eu vou lá, eu comento, eu interajo, eu faço alguma coisa, porque eu sei que o algoritmo vai me mostrar de novo. Então, quando você começa a entender que quando você faz alguém conversar com você, quando você faz alguém curtir o seu post, é uma forma do algoritmo mostrar de novo você para a pessoa. Então, são coisas que a gente vai entendendo e vivenciando, e aí eu personalizei aquilo que aparece para mim, baseado naquilo que eu quero ver. Então, eu nem olho tanto para coisas de amigo hoje, né? Eu olho mais para a área de marketing que eu gosto, e minha timeline é 90% isso, por causa das interações que eu procurei fazer. Então, esse princípio você aplica fazendo com que o teu consumidor interaja com você. Que quanto mais ele interagir, mais ele vai ver esse conteúdo. Você quer fazer um teste para validar isso? Vai na página que você não acompanha, que não aparece na sua timeline há muito tempo. Vai nessa página ou num perfil de amigo que você não vê há muito tempo nenhuma publicação. Vai lá, curte umas 2, 3 fotos, escreve alguma coisa e olha o que vai acontecer nos próximos dias. Você vai ver conteúdo desse seu amigo na sua timeline. Então, essa é uma dica que eu trago para vocês também, e aproveitem isso, que é algo simples, mas que vai fazendo diferença na estratégia. E aqui, gente, falando mais precisamente do Instagram, tá? Para não entrar em todas as redes, mas o princípio é o mesmo. Eu trouxe aqui uma estrutura de um post. Então, é uma foto de uma palestra que eu fiz no Fórum E-Commerce Brasil de 2019, então, bem antes da pandemia, uma das últimas viagens que eu pude fazer. Lá a gente teve uma sala de conteúdo, onde eu falei sobre SEO, que são estratégias para ranqueamento orgânico no Google. E lá era um evento de 3 dias. Então, no primeiro dia eu postei essa foto, e para ter alcance, é lá em São Paulo, eu não estava em Marília. E eu queria audiência que estivesse presencialmente e preferivelmente dentro do evento, que é um evento que é pago. Então eu coloquei aqui, ó, Transamérica Expo Center, que era o local do lugar. Era o local do lugar redundante, né? Era o local do evento. Então, isso me ajuda a atrair para aquele lugar quem está ali perto. Eu não quero que o pessoal de Marília me veja no dia que eu estou lá em São Paulo, num lugar que só poucas pessoas podem ter acesso. Então, eu quero que vocês pensem com esse princípio também. Quando você for fazer qualquer publicação, quando você coloca uma localização, é mais uma oportunidade das pessoas verem o seu conteúdo. Tem pessoas que navegam pelas localizações, tem pessoas que às vezes estão próximas ali, e por causa disso o algoritmo mostra o seu post para ela. Então, todo post, use tudo que o post dá para você usar. Então, a localização aqui, ó, vocês viram, né? Eu sou de Marília, só que eu queria atrair lá de São Paulo no lugar que eu estava. Eu utilizei ela aqui para me ajudar a aumentar o meu alcance. Aqui mais embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas aqui tem a legenda, tá? Então, é um exemplo da legenda que eu queria dar para vocês. Todo post tente gerar algum tipo de legenda. Tem legenda certa? Grande, pequena, médio? Não. A sua persona que vai definir aquilo que ela gosta. Tem persona que vai gostar de ler textão, mesmo sendo o Instagram, que é mais de foto. Se a sua persona gosta de ler textão, você vai precisar se adequar a isso. Se a sua persona gosta de ver só imagem, e um emoji, 2 ali, e uma frase curta, se adeque a essa persona e fale de igual para ela. Mas nesse exemplo, eu trago aqui para vocês que é interessante você criar algum tipo de legenda, e até algo que o Instagram está fazendo, que eu já vi testes na Índia, que o pessoal saiu em notícia esse ano, que eles estão começando a fazer buscas por palavras-chave dentro da rede social. O que é isso? Às vezes a pessoa lá no Explorar colocar lá praia, sem usar hashtag, sem usar nada, ele vai trazer os conteúdos de praia. A pessoa usar, por exemplo, marketing digital, ele vai trazer resultados de pessoas que têm a palavra marketing digital. Então isso é uma tendência que eu acredito, eu boto muita fé que vai acontecer, não sei o tempo para isso, mas já tem teste na Índia para acontecer isso de forma natural. Então já se preparem para isso. Outra coisa que é muito bom, pessoal, é as marcações. Então aqui, eu estava no evento pela Tray, que é a empresa que eu trabalho. Então eu aproveitei, no contexto que eu tinha,
a marcação que faria sentido era apenas a trade. Mas no seu contexto, se você já tirou uma foto com o cliente e você tem o arroba dele ali, né, tem o perfil dele, você pode marcar ele também. Eu tinha um amigo que tinha uma loja que sempre que ele fazia uma venda, eu via lá que ele tirava uma foto abraçado com a pessoa, com o produto, que era a loja de sapatos, de calçados. E era muito legal de ver. E ali não custava nada, a própria pessoa gostava, ele publicava e a pessoa recompartilhava na rede dela. Olha o alcance seu indo para uma outra rede de contatos. Então pense sempre em marcar quando possível. Use também emojis. Isso vale para todo mundo? Não, sempre fique atento à sua persona. Mas vários relatórios mostram isso para a gente, que posts com emojis ajudam na leitura. A gente está olhando só aquele texto, um emoji colorido ou algo do tipo, ajuda a quebrar um pouco, aquele texto é grande, a quebrar aquela coisa meio monótona, já mostra um sentimento, já pressupõe que esse post é divertido, é um post meio triste. Então, o uso de emojis, gente, ele é muito legal por causa disso. Ele chama a atenção, às vezes, pela cor, e aí a pessoa para e dá uma olhada. Você, quando está na rede social, você está brigando por atenção. Você precisa fazer com que as pessoas te notem. Então, são coisas simples que vão ajudando. Algo que ajuda na leitura são os espaçamentos também. Então, se vai escrever principalmente texto grande, pula espaço, faz algo que dê leitura. Procure fazer parágrafos de 2, 3 linhas. Se passar um pouco, não tem problema. Mas facilite a leitura e a experiência das pessoas com o seu conteúdo. E aqui embaixo eu coloquei algumas hashtags. Então, as hashtags também foram genéricas? Não. Foram as hashtags que tinham coerência com o evento. Então, era o Fórum 10 anos, Treino Fórum, E-Commerce Brasil, E-Commerce BR, Loja Virtual, enfim, SEO, que era o tema da palestra que eu estava fazendo. Então, eu não usei as hashtags gerais. Use hashtags coerentes a cada post. Então, se há um post sobre o tênis Nike XPTO, você vai tentar entender quais os hashtags estão ali. Por quê? É mais uma forma que o usuário navega. E aí, quando você usa hashtags específicas, o alcance pode ser que não seja tão grande, mas é um alcance que traz pessoas interessadas, pessoas que têm conexão com aquilo, traz a pessoa certa. Então, é mais uma oportunidade para alcance. Aqui, para falar de produto um pouco, a gente já está caminhando para o final, pessoal, mas eu quero trazer algumas ilustrações também, né? Que quando a gente fala de conteúdo, eu sei que a maioria do empreendedor vai falar, mas e o meu produto, né? Eu tenho tanto produto lá, como que eu vou fazer? Como que eu vou postar? Não vou, é tão mais fácil eu tirar uma foto de um produto. E aí eu trago para vocês. Isso aqui é uma foto de uma Coca com fundo branco, né? Acho que bem comum, parece de tabloide e tudo mais. E aí quando eu olho para essa imagem, aqui a gente vê o sol, a logo da Coca, e aqui a silhueta da garrafa, né? Então, qual na rede social, se eu estivesse navegando no feed, lá na minha rede social, qual das duas eu pararia para observar? Né? Então, eu acredito que seria essa segunda. Então, essa imagem, ela gera algum tipo de conexão, ela gera algum tipo de atenção. Poxa, o que é isso? A pessoa vai parar para tentar interpretar o que é a imagem. Talvez vocês não estejam vendo aí bem no fundo, né? Mas é o oceano, pôr do sol e ali é a silhueta da Coca, né? Então, os seus posts podem gerar conexão emocional, conexão sensorial, despertar desejo de forma diferente, sem ser só uma foto batida do produto ali no fundo branco ou algo do tipo. E para a gente continuar exemplificando o uso de produto, né? Então eu tenho produto, como que eu mostro o meu produto? Gente, a gente vai ver aqui o exemplo de café, tá? Então aqui tem um mesmo café, a gente vai ver vários posts para falar de um mesmo café. Então, aqui a gente vê, a pessoa publicou
um saco de papel, que é do produto, mais o café saindo aqui do estabelecimento. Depois a gente vê a pessoa lendo um livro e segurando o mesmo café. Aqui, o café, que a pessoa levantou a mão num fundo um pouco mais legal de algum lugar que ela estava. Aqui a gente vê o café sendo feito lá na máquina. Então, é o mesmo café. Aqui a gente vê o copo do café usado como decoração na casa da pessoa, que pode ter comprado e ido embora do estabelecimento. E aqui a gente tem um exemplo de um usuário publicando a foto do café consumindo no lugar. Então, esse exemplo, gente, é só para mostrar para vocês que a foto de um produto vocês podem fazer, mas vocês podem fazer com criatividade, que não fica monótono, mas que traz algum tipo de conexão com o seu público. Então, olha que legal, um mesmo copo de café, você criou vários conteúdos diferentes, conteúdos bonitos, que não precisou de tanta produção, mas você foi capaz de gerar conexão com a sua audiência. Beleza, pessoal, então, como começar também agora, para a gente já caminhar para o fim, criar conteúdo em vídeo, né? Então, falando aí de redes sociais, para você que vai iniciar, que ainda está vencendo a timidez, está nesse passo de, poxa, eu sou tímido, eu não sei falar e tudo mais, né? Então a gente tem aqui o checklist para criar conteúdo em vídeo. Então, eu não vou ficar pontuando tudo, é mais uma oportunidade para vocês tirarem uma foto, para vocês guardarem isso aí para vocês e irem utilizando, né? Mas só pontuando para quem não consegue ler. Tenha conhecimento sobre o conteúdo, estruture um roteiro ou pautas em tópicos. Então, antes de começar a fazer o seu vídeo, vê do que você quer falar. Você quer falar sobre tecnologia? Vai lá no Google, lê um pouquinho, entende o que você vai falar, porque quando você tem conhecimento sobre isso, você fica mais seguro e consegue aí desenvolver melhor. E quando você faz uma pauta, você evita ficar gaguejando ou não saber para onde vai, porque você não fica pensando. Que geralmente a gente fica meio, então, porque a gente está pensando no que vai falar depois. Então poxa, eu vou falar sobre o tênis, o que eu vou falar? Eu vou falar que ele tem sola de borracha, que a tecnologia vem da China, que ele é muito bom para quem corre longas distâncias. Você já tem 3 tópicos para desenvolver um roteirinho de vídeo para começar a fazer. E aí você não se perde. Separe um tempo para ensaiar. Então a gente tem rotina corrida, então separa alguns minutos num lugar tranquilo, fale para o espelho, teste, vai tentando, né? Sinta-se bem em relação às suas roupas, maquiagem, acessório. Por quê, gente? Autoestima faz diferença, né? Eu já dei consultoria para empresas de vários segmentos sobre mídias sociais, e é interessante que quando a pessoa põe uma roupa que se sente bonita, vai ali, passa ali um gel no cabelo, se prepara, ela consegue falar, esse conteúdo ficou bom. Por quê? A maioria das vezes, quem está começando olha para o Stories, olha para o vídeo ali e fala, não gostei. Mas não do conteúdo, não gostou do cabelo, não gostou do jeito que está o olho, do jeito que ficou o acessório. Então, quando você tem um cuidado pessoal antes de gravar, você fica até mais tranquilo para fazer essa gravação e evita desperdício de tempo. Escolha e prepare um ambiente. Então, você pode pensar num lugar, poxa, eu estou começando, sou tímido, eu vou lá no estoque, eu vou lá na hora, vou chegar mais cedo na minha loja, antes de abrir, eu vou testar, eu vou ver a iluminação legal aqui, né? E, gente, ligue a câmera e comece, tá? Por que eu falo isso? O grande problema das pessoas eu vou fazer depois, não estou pronto, não estou preparado, tenho vergonha. Gente, quando você começar, daqui a alguns meses, você vai falar, nossa, esse vídeo estava ruim, mas agora eu aprendi, estou fazendo vídeo bom. E assim, se você não fizer, você não desenvolve. É prática, gente, é a prática que nos aperfeiçoa. E tem algo que eu acho legal, seja autêntico. A gente tem muita mania de acabar seguindo as referências que a gente tem, né? Então tem a blogueira, o blogueiro, tem um padrão de forma de comunicar,
e às vezes a gente quer se adequar a isso. Mas o que eu observei nesses anos trabalhando é, quando você é autêntico, o seu conteúdo gera mais valor. Você gera empatia através disso. Então as pessoas querem se conectar com pessoas. Então a sua personalidade pode fazer parte do seu negócio e contribuir nas suas estratégias de conteúdo também. Então, pessoal, para tudo isso que a gente está falando, né, o cliente é a sua fonte. Sem ideia sobre o que produzir, então assim, a gente esgotou muitas coisas para a gente pensar. Mas eu não tenho ideia, já esgotei, estou cansado, não sei o que eu vou falar. A gente tem aqui no Instagram os recursos nativos, né? Então a gente tem a figurinha de teste, perguntas, enfim, enquete, interação. Essas caixinhas de perguntas, gente, são oportunidades para você entender o que a sua persona quer saber. Então, poxa, eu não sei o que eu vou produzir. Pergunta. Simplesmente abre o teu stories, coloca, às vezes não precisa nem aparecer, só coloca uma imagem, coloca a tua caixinha de perguntas e fala, pessoal, sobre o que vocês querem aprender. Isso, gente, gera pauta para você ter muito conteúdo, mais do que você pode produzir se você bobear, né? Então, são pequenos detalhes que o Instagram nos dá, que nos ajuda a nos conectar com a audiência, e esse é o jogo das redes sociais, é se relacionar. Se você não interagir, não criar motivos para a audiência interagir, seu perfil, suas redes, a rede da sua empresa que você trabalha, nunca vai conseguir ter alcance, nunca vai conseguir ser grande, ter uma relevância para a audiência. Porque as pessoas precisam dialogar na internet. Nas redes sociais é lugar de socializar. Então, pessoal, aproveitem isso. E aqui uma dica também, são essas figurinhas novas que volta e meia o Instagram lança. Toda vez que o Instagram ou qualquer rede social lançar um recurso novo, corre para testar primeiro. Por quê? Ele distribui mais esses conteúdos. Eu fiz um teste essa semana. Eu usei uma publicação na Tray, que é onde eu trabalho, e coloquei esse ícone aqui que significa que é o ano do boi no calendário chinês. Eu tive aí 400% mais visualizações do que eu tenho em comum nesse stories que eu usei essa figurinha. Então 400% em menos de 24 horas eu consegui aumentar o alcance. Então assim, eu fiquei bobo de ver e continuei vendo que isso continua, né? Porque faz tempo que eu já percebi que a gente faz isso, mas isso continua acontecendo. Então o Instagram lançou um filtro novo, lançou o Reels, lançou uma live diferente, lançou um recurso. Sempre tente testar primeiro, porque ele quer que a audiência teste para ele saber se vale a pena manter ou não. E aí, para saber se o teste é válido, ele precisa mostrar para mais pessoas. Então, aquilo que eu estou ensinando vocês a fazer, é o que o Instagram faz com a gente, quase que diariamente, quando ele faz esses lançamentos de recursos. Tá joia? Então, pessoal, para a gente encerrar de fato agora, né? Sei que vocês estão ansiosos pelo coffee break daqui a pouco, para pegar o certificado e conhecer também um pouco mais aqui da instituição, para quem ainda não conhece. Essa é uma frase de um dos grandes pensadores do marketing, na minha opinião, um dos caras mão na massa, que tem know-how, o Seth Godin. Ele disse, frequentemente, o melhor marketing não parece realmente marketing, né? Então é fazendo uma alusão àquele marketing que a gente tem interruptivo, sabe? Das Casas Bahia. Quer pagar quanto? É só hoje, é a tua última oportunidade, vem comprar, quanto que você quer? Então, frequentemente, o melhor marketing, na minha opinião, e na opinião de vários pensadores do nosso século, da atualidade, o conteúdo é a principal moeda de relação com os seus consumidores. Então, pessoal, eu deixo para vocês aqui essa reflexão, né? E espero que vocês consigam aplicar tudo isso no negócio de vocês. Então, quando eu falo negócio de vocês, na rede social da sua empresa, na rede social da empresa que você está trabalhando e nas suas redes sociais pessoais. Porque a sua rede social pessoal
pode te ajudar a ter um novo emprego, pode te ajudar a ser uma referência num assunto, pode te ajudar a ter algum tipo de destaque que contribua com a sua carreira também. Então, gente, aproveitem. Eu deixo aqui os meus contatos também, meu Instagram, meu LinkedIn, e aí fiquem à vontade para falar comigo nas redes sociais, e a gente se vê aí nos próximos dias, nas redes sociais. Então, foi um prazer. DK, a gente tem mais um tempinho, você quer falar? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta que queira, alguma observação? Gustavo, você quer dar uma ajuda para nós? Gustavo vai levar o microfone aí, só para a gente tentar aproveitar de ter mais uns minutinhos. Opa, Pedro, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir bem? Bom, você falou bem legal, gostei da palestra, primeiramente parabéns. Essa é uma realidade hoje que a gente está vivendo, né, um diagnóstico do que já está acontecendo. Hoje, realmente, quem não é ponto com é ponto fora, né, é uma realidade. Eu queria saber, assim, sua opinião, tá? O que é que você vê para o futuro? O que é tendência de melhorar, de se fortalecer? O que é tendência em cair no desuso, né? Hoje a gente está no celular, está na frente do celular, está comprando, mas amanhã eu vou falar assim, Alexa, eu quero laranja às 15h na minha casa, se vira, né? Então, assim, vai mudar, vai... O que você, assim, a sua opinião, como você trabalha com isso todos os dias, o que a gente pode esperar de melhoria, de mudança, e o que você acha que, até mesmo das plataformas que a gente conhece hoje, o que pode cair no desuso? Bom, legal. Cara, primeira coisa que eu vejo que é um movimento muito forte é o social commerce. O que é isso? As plataformas de mídias sociais estão virando para você comprar dentro delas. Então, o Instagram, por exemplo, recentemente passou pela maior mudança de layout de toda a sua história, que ele trocou a disposição dos botões, criou uma seção só para quem marca produtos no Instagram Shopping. Então, o Instagram Shopping já é uma prova de que as pessoas estão conectando, mas é como a gente falou, não é venda pela venda, é gerar aquela conexão, gerar relacionamento, e aí quando a pessoa vê que é interessante, ela vai comprar dentro da rede social. Então, o social commerce, na minha opinião, é uma das coisas que mais vai crescer e acelerar. Outro exemplo, o YouTube está testando lives para venda de produtos em lives. Então, o próprio YouTube já está testando isso. O TikTok é a mesma coisa, testando venda de produtos em lives. Então, eu vejo muito forte o social commerce como aquilo que vai ser muito forte por muito tempo. Vai ser uma nova época. Não acredito que a loja física deixe de existir ou perca relevância. Eu acredito que é uma extensão. Hoje, quando eu olho para o digital, eu olho, são canais de contato com o cliente, são canais de vendas diferentes, mas todos estão se conectados para fazer vendas. Então, nas redes sociais vai ser isso. Eu vejo que ela vai ser muito importante, antes mesmo de pandemia, tá, gente? Antes mesmo de Covid chegar e só ter isso, a minha opinião era que o e-commerce tem muito chão para se desenvolver aqui no Brasil, e as redes sociais já entenderam isso e já estão se posicionando, né? Então, esse é o principal ponto das plataformas. O segundo ponto que eu vejo, que a gente está falando bastante, que é o marketing de conteúdo, mas não está sendo praticado ainda de maneira muito forte. E eu vejo que quem conseguir se adequar a uma estratégia de marketing de conteúdo, vai conseguir sobreviver e vai conseguir cativar a atenção de um público cada vez maior. Então, fazer conteúdo, investir nessa estratégia é importante. E eu digo isso porque, final do ano, a Centauro, que é loja de artigos esportivos, comprou a produtora dos Desimpedidos, que é um dos maiores canais de YouTube que fala sobre futebol, sobre esportes. Então, a Centauro, um marketplace enorme, comprou uma produtora de conteúdo. A Magazine Luiza comprou o Tecnoblog, que é um blog também de tecnologia, só de conteúdo informativo. A Magazine Luiza comprou uma escola de marketing digital, a ComSchool. Tudo isso no final do ano.
Então, esse comportamento, as grandes marcas já estão saindo na frente, já entenderam e estão produzindo em larga escala. E nós, pequenos e médios empreendedores, podemos aproveitar isso porque tem espaço para todo mundo na internet. Então, são 2 pontos que eu vejo que são cruciais para o futuro. Beleza? Mais alguém quer mais um comentário? Alguma pergunta? Não? Diego? Pedrão, eu queria saber sobre o branding. O que você sugere? Primeiro, você fazer o seu branding pessoal ou da sua empresa, ou os 2 juntos, mas qual dá o primeiro passo? Tá, legal. Gente, não tem certo ou errado, viu, Diego? O que a gente precisa entender? Redes sociais, geralmente, pessoas conectam com pessoas. Então, quando é possível, a gente vê que a própria Magalu, para não colocar uma cara para uma mega de uma estrutura, colocou um avatar que é a Lu. A gente vê muitas empresas que estão humanizando a marca e colocando pessoas à frente. Eu acho válido, mas dependendo do negócio, não tem como você escalar. Então, por exemplo, você é o dono do seu varejo, você é dono da sua loja. Se você tem disposição de aparecer, eu acho muito legal investir primeiro em você aparecendo e você gerar conteúdo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje você vende só sapato social, um exemplo. Passado algum tempo, a tua audiência te conhece por isso. E aí, se você começa a experimentar outros nichos, ou a expandir para artigos esportivos, artigos de corrida, tudo assim começa a ir, você já tem uma audiência que sabe que você está falando daquele assunto. Quando você tem empresa, eu sinto que é um pouco mais difícil você mudar o assunto se for necessário. Então, por exemplo, eu fechei uma empresa disso, era desse tipo, mas eu vou continuar no segmento, mas com outro produto, você já é mais fácil você carregar a sua audiência, entendeu? Então, assim, eu vejo que pessoas conectam melhor com pessoas, mas nem tudo dá certo isso. Então, por exemplo, grandes empresas, você não vai conseguir ter uma pessoa para ter uma reputação e levar nas costas a audiência toda. Então, pegar a Magazine Luiza, que é um grande exemplo disso. Porque pessoas erram, pessoas dão bafão, pessoas falam de política na rede social e são canceladas, gera polêmica. Então, esse é um cuidado que tem que ter quando se põe pessoas. Mas para o PME, cara, eu indicaria pode usar o logo, usar o nome da empresa, mas ter a pessoa aparecendo eu acho importantíssimo, para principalmente gerar essa conexão. Beleza? Mais alguém, pessoal? A última da noite? Tranquilo? Então é isso, galera. Eu agradeço aí vocês por terem ficado aí todo esse tempo aqui com a gente, me ouvindo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, talvez poder ver vocês sem máscara para realmente conhecê-los, né? Então a gente conhece pela metade mais ou menos. Então se a gente se vê na rua, pode falar que foi daqui desse dia, que eu vou ter um prazer enorme de contar com vocês. Então, DK, quiser puxar com a galera aí os próximos passos, fica à vontade. Muito obrigado, pessoal.